Ô, meus jovens, vamos lá então começar aqui, né, com a parte que é um pouquinho mais assim, da mais difícil, mais esquisita, mas é o que garante a gente conseguir fazer umas aproximações boas aí no sentido dos mínimos quadrados, certo? Então a gente vai agora pensar no caso em que a gente vai fazer um ajuste de uma função que tem dois parâmetros, certo? Então, a ideia aqui era dar aquele exemplo lá que a gente fez, o último, né? Você viu que quando eu fiz lá com GeoGebra, ele montou uma reta que não passava pela origem. A ideia é basear assim, pô, e se eu puder passar essa reta pela origem, como é que ficaria, né? Então, aqui, ó, a gente vai utilizar dois parâmetros, né? Que aqui na reta, né? Eu botei, não boto mais assim, né, cara? Eu escrevo geralmente com A0 mais A1x. E aí a gente vai fazer esta aproximação utilizando esse conjunto de funções, né, polinomiais. E aqui essa g, né, ia ser a função 1 e essa g1 ia ser x, né? Para fazer a função assim a0 mais a1x. Pode pensar assim, a gente vai falando do caso mais geral. Belezura? Então tá bom, qual é a bagunça aqui? A bagunça é que a função agora que, né, tem que ser minimizada, ela vai depender de dois parâmetros, né? Isso aqui é aquela Q de f lá, e aí a gente faz umas restrições a mais, que nossa f vai ser uma combinação linear de funções que a gente vai escolher previamente, para não ter que esquentar com a função em si. Beleza? E aí a gente vai e faz o seguinte, já que esse troço vai ser um troço que depende de dois, né, valores, que é o coeficiente A0 e o A1, a função fica uma função de duas variáveis, certo? Então, minimizar essa Q é minimizar isso daqui, né? A0, lembrando, olha, presta atenção, as variáveis são essas daqui, o resto tudo aqui é determinado, né? Os x já estão determinados, os y, que são os dados, já estão determinados, a g0 e a g1 a gente já escolheu, a única coisa que tem que determinar agora é A0 e A1. Qual é a tristeza? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a gente tem que fazer o cálculo diferencial agora numa função com duas variáveis, certo? Para determinar onde que estaria o ponto de mínimo. Eu acho que eu não fiz ali não. Então, eu não sei onde é que vocês estão em cálculo 2, mas eu vou fazer aqui rapidão, né? O que a gente conhece como derivada parcial, tá bom? Então, né, o caso do cálculo diferencial, né, de uma função de uma única variável. Então faz de conta aqui que eu tenho uma única variável e aí eu vou chamar essa variável de A, certo? E aí eu vou ter o f de A. Se eu tenho isso daqui, o que a gente sabe lá, né, da derivada, que seria a variação da f sobre as variações, né, da variável A num pontinho A lá qualquer. Ia ser o limite para quando h vai para zero, né, da variação. A mais h menos f de A sobre h. Isso aqui é o caso para uma única variável. E quando eu tiver duas variáveis, né, como é que vai ficar essa bagunça? Duas variáveis, como é que ficaria, né? Então, para as duas variáveis, eu teria que pegar um AF que tenha, né, duas variáveis. E aí ela associa um número real. Vocês vão ver lá no cálculo que você vai pegar x e y e aí vai calcular o f deste x e y, certo? Né? Tem várias coisas, tem várias funções que satisfazem esse tipo de equação. Deixa eu pegar aqui o GeoGebra para que vocês visualizem um pouco sobre estas funções, né, de uma forma menos esquisita. Porque para eu fazer o desenho aqui, né, eu consigo fazer o desenho na mão, mas não vai ficar com a qualidade tão excepcional quanto no
GeoGebra. Belezura? Então, mas tinha aquele problema, né, que ele não conseguia mostrar o... Lembra de um dia que eu fui gravar um vídeo, ele não conseguiu mostrar para mim o gráfico em 3 dimensões? Vamos ver aqui se ele vai conseguir mostrar, né? Exibir janela de visualização 3D. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Calma. A tranquilidade. Caraca, hein, velho? Não aparece mesmo, hein? Poxa vida. Tá aqui janela de visualização 3D. Mas não aparece nada. Então estragou todo o negócio que eu queria fazer, vocês visualizarem as funções. Tá aqui, né? Pra mim ele tá mostrando, mas no vídeo não tá gravando. Se eu soubesse o que é que está acontecendo, eu falaria pra vocês, mas eu não faço ideia. Então vamos voltar, né? Fazer o que? Não dá pra visualizar. A ideia é, antes de voltar, né? A ideia seria você testar algumas coisas aí, por exemplo, a função x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aí ele geraria um que a gente chama de paraboloide. Aqui eu tô vendo, mas vocês não tá vendo. Então pega aí o GeoGebra, ó. Aí depois você faz assim, x ao quadrado menos y ao quadrado, para fazer umas figuras bonitas. Né? Tem umas paradas legais aí. Pode fazer também metade de uma esfera. Você pode fazer assim, ó, raiz quadrada de uma esfera de raio 2, né? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ih, ele não gostou não, cara. Será que é por causa do domínio? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, uai. É porque eu botei a barra, né? Não pode botar a barra. E aí você consegue visualizar essas funções aí um pouquinho, né? Aqui no vídeo não, mas no seu GeoGebra aí, né? Botando essas equações aqui, talvez você consiga visualizar, tá bom? Então faz aí, fica de exercício para você fazer, porque não está mostrando, infelizmente. Beleza? Então essas são ali as funções de duas variáveis, né? Alguns exemplinhos aí que você não viu. Mas tá, o importante não é entender agora essa bagunça. O importante é entender o seguinte: elas têm duas variáveis, certo? A variável x, eu vou pintar dessa cor, e a variável y, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente está atrás de encontrar pontos de mínimo, né, pontos de máximo, a gente tem que ter a condição seguinte. Lá no cálculo 1, para ser um ponto de mínimo, tinha que ter ou a derivada igual a zero ou a derivada não existindo, né? É o único lugar que daria para ter um ponto de mínimo. E a gente sabe se tem um ponto de mínimo, então a derivada é zero ou não existe. Aqui no cálculo para duas variáveis é basicamente a mesma coisa. Qual é a tristeza? A tristeza é o seguinte: quando você vai fazer essas coisas, você não vai medir a variação apenas na direção de uma das variáveis. Você tem a variação nas duas variáveis, né? Aqui y e aqui x, certo? Então o que a gente faria? A gente faria o seguinte: dado um ponto aqui x0, né? Aqui está o gráfico da função aqui, ó. Sei lá, faz de conta que tem um gráfico assim aí e tal, uma coisa assim. Aqui a ideia é o seguinte: você vai fazer uma variação, né? Delta x, e você vai fazer uma variação delta y para medir ali no y0 e aqui no x0. Então seu professor de cálculo vai falar tudo certinho. E aí quando você for olhar, né, lá em cima na função lá, né, que seria
o f de x0, y0, você vai ter uma derivada na direção do eixo x, e lá em cima você vai ter uma derivada na direção do eixo y, certo? O que tem que acontecer? O que você tem que garantir é que nessas direções, e na verdade, né, para toda direção que você tiver, depois você vai ver, essas derivadas elas têm que ser nulas, para que você tenha um ponto de mínimo, certo? Então, ao invés de você usar essa notação aqui, ó, você vai fazer um D que é meio tortinho assim, ó. Isso aqui é o que a gente chama de del, a letra grega del, né? E aí você vai botar assim, né? No x0, y0, isso aqui nada mais é do que o limite para quando o h tende a zero do f de x0 mais h, e aí o y0 fica quieto sobre h. Ou seja, você vai fazer uma variação só no eixo x. O eixo y fica quieto. Certo? Deixa eu copiar isso aqui tudo e botar numa outra página. Eu sabia que ele não ia copiar a função. Espera aí, que aqui faltou assim, né? Opa, pronto. E aí você tem essa desse lado, e você também pode medir a variação na direção y, a partir do ponto x0, y0. Aí ia ser o limite para um h indo para 0. E a variável x fica quieta agora, né? Sobre h, certo? Esses dois negócios aqui são as coisas que a gente chama de derivadas parciais, tá bom? Por que é chamado de derivadas parciais? Porque você faz a variação não no domínio inteiro, né, mas num pedaço. E aí você faz separadinho para o eixo x, depois para o eixo y, tá? E aí o que acontece? Para que você tenha um ponto de mínimo, a gente vai exigir que essas duas derivadas sejam nulas simultaneamente, certo? Porque se elas duas são nulas simultaneamente, a função não tem variação neste ponto. E aí vai faltar só tentar caracterizar para saber se é ponto de mínimo, né, de fato mesmo ou não, certo? Então, no nosso caso, antes de passar assim para eu te mostrar as fórmulas mesmo, no nosso caso lá, a gente vai ter uma função Q, ela depende de f, e na verdade essa função Q, ela depende de duas variáveis, né? Que é o A0 e o A1. Então, o A0 eu vou fazer colorido, né, para você ficar mais tranquilo aí na paz. E aí você lembra, né, que era um troço assim, era o somatório para ir de 0 até n. Eu vou botar f de x para não ter que escrever muito, tá? Para você não ficar tão chateado. Era um troço assim. Aí dentro dessa f aqui tem o A0 e o A1. Então o que a gente vai tentar resolver? Nós vamos tentar resolver o problema seguinte, ó. A derivada dessa aqui com relação ao A0, isso aqui vai ter que ser igual a 0, e também, simultaneamente, a derivada com relação ao A1 tem que ser igual a 0, certo? Esse aqui é o chamado par de equações normais. Mentira, né? Ainda não. As equações normais são as equações normais, são as equações normais, tá certo? É o par de equações normais para esta a configuração dos mínimos quadrados. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar isolar o A0, tentar isolar o A1 num sistema linear. Certo? E aí, aqui vai ficar meio esquisito, né? Porque quando você for fazer lá a função Q, ela vai ser isso aqui, né?
é A0 que multiplica o G0 do xi mais o A1 do G1 de xi menos o yi ao quadrado, né? E de novo, para deixar colorido, para, né, a gente ter assim, uma visualização melhor do que a gente está fazendo. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar isso aqui com relação à regra da cadeia. Lembrando, as variáveis são A0 e A1. Certo? Então, é A0 vezes esse número, A1 vezes esse número, menos esse aqui ao quadrado. Então, derivar a regra da cadeia, né? Derivada de fora, 2 vezes esse troço aqui, vezes a derivada de dentro. Aí, quando é com relação ao A0, a derivada aqui, ó, só tem A0 esse termo. Então, vai sair 2 vezes esse troço vezes o G0. E a derivada com relação ao A1 vai ser 2 vezes, né, esse troço aqui pela regra da cadeia, vezes o cara que multiplicava o A1, que é o G1 de x. Tranquilidade? Posso te mostrar isso aqui direto então? Você acredita que é isso aqui? Utilizando a regra da cadeia, né, para várias variáveis aí, você tem um A0 aqui, ó, bonitinho, multiplicava lá, aí você passa esse 2 para lá, na tranquilidade. Certo? E aí, ó, a sorte é que eu já tinha escrito isso aqui tudo, né, cara? Graças a Deus. E aí, o que a gente faz? Separa esses termos aqui, ó, né? Multiplicando e isolando uma galera para trás, a gente separa assim, ó. Então aqui a gente tem o nosso sistema linear, bonitinho, ó. Aqui eu tenho o A0, aqui eu devia ter botado colorido, né? O A1, de novo. O A0 aqui e o A1. Qual é a diferença? Ó? Esses caras aqui são todos números, né? Então é como se fosse o produto, né, dos g's ao quadrado, né? Olha só que bonito, né, cara? Já ficou na ordem da matriz lá, ó. Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Olha só que mágico, né, cara? Tá vendo? Álgebra linear deixa as coisas bonitas demais, né? E aqui é por linha, né? Linha 0 vezes o yi, linha 1 vezes o yi. Olha que bonitinho, né, cara? Então, isso aqui é um sistema linear nas variáveis A1 e A0. É um sistema linear em A0 e A1. Olha aí. E aí, para simplificar um pouco mais a bagunça, se a gente, né, for anotar esses produtinhos aqui, ó, dessa forma, ó, se eu tiver a GK de xi vezes a GM de xi, a gente anota assim, ó, como se fosse uma anotação de produto interno. É o produto interno entre GK e GM, certo? Eu sei que às vezes você já viu o produto interno assim, né, com pontinho e tal, mas aqui para não ficar esquisito, para confundir com a multiplicação, né, nós vamos botar assim com essa anotação aqui assim, ó. Beleza? Então se a gente anota dessa forma, ó, acabou. É um sistema linear. Olha aí. Então fica A0, né? Esse número vezes A0 mais esse número vezes A1, que multiplica G0, né? Aí, ó, aqui, ó, é a mesma ideia, tá? Então isso daqui seria somatório para ir de 0 até n de quem? G0 de xi vezes yi. Tá bom? Eu botei o y aqui, né, para simplificar um pouco a vida. Tá bom? Então, no final das contas, a gente vai resolver esse sistema. E aí fica esses produtos aqui, essas várias coisas para a gente resolver. Então, na verdade, agora o nosso trabalho é calcular esses g's e aí multiplicar nessa ordem aqui certinho e montar o sistema, resolver o sistema, a gente teria o valor do A0 e do A1. Belezura? Nossa, esse vídeo vai ficar grande, né? Então tá bom, eu vou parar o vídeo aqui para no próximo comentar ainda de uma outra coisa que eu, né, vi este semestre, que é visualizar isso como um produto de matrizes, para simplificar ainda mais essas contas todas aqui, né?
E quando você olha aqui pra cá, você fica meio cansado, né? Você bate o olho e você, pô, cara, vou ter que multiplicar isso aqui tudinho mesmo. Ah, socorro, né? Então ainda tem uma nova forma de visualizar essa bagunça, tá? Eu vou fazer isso no próximo vídeo, para que esse não fique tão longo mais do que já tá. Beleza? Então tá bom.